Ô, meu querido, E aí, tudo bom? tudo bem, pô, melhor agora. Boa Tá me ouvindo noite. bem? Boa Tô te noite. ouvindo bem. Tô Que te bom, ouvindo que bom, bem. que bom, que bom. Ó, feliz por você estar aqui, tá, ter aceitado o nosso convite. Eu acho que vai ser bem bacana bater esse papo aí para falar um pouquinho mais da nossa cultura da Zona Oeste, enfim, né, desse conhecimento que você tem aí do nosso Brasilzão, mas focado aqui na Zona Oeste. Pô, obrigado. Eu que agradeço o convite. Me sinto honrado de poder estar aqui trocando essa ideia contigo aí. E vamos falar aí dessa arte na nossa Zona Oeste, né? Bom, necessário. Ó, eu vou só dar uma explicação aqui para quem está vindo, né, a partir do seu Instagram, para entender a dinâmica aqui um pouquinho. Enfim, esse é o Siri na Live, gente. Boa noite a todos e todas, né? Esse é o Siri na Live. A gente está fazendo isso aqui desde março, basicamente, que é o seguinte, né? Nesse momento de pandemia, quando começou ali, eu pensei como é que nós poderíamos servir a galera, né, que segue aqui, tipo assim, com algum outro tipo que não falasse somente de coronavírus, sabe? Que é muito necessário, sempre friso isso aqui, é muito necessário a gente começar a ter consciência, né, do que, enfim, né, dos procedimentos, do isolamento, tudo mais. Porém, nesse momento de ruptura que nós estamos vivendo por conta da pandemia, de, enfim, né, transformações também, até mesmo da nossa consciência, nós estamos trazendo aqui diversos temas distintos. Toda sexta-feira, desde o começo, toda sexta-feira é para trazer alguém da Zona Oeste para falar, né, da sua vivência a partir da Zona Oeste, do seu trabalho. Enfim, né, a sexta-feira é dedicada justamente para isso. Outros dias também, mas a sexta-feira é marcada para isso. Enfim, e aí, esse é um pouco do Siri na Live, que fala em vários temas e para todo mundo ter, enfim, né, ampliar a nossa consciência nesse momento aí. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido, né? Até anotei aqui porque é bastante coisa. Vamos lá, Alexandre Damasceno, ator, diretor, dramaturgo e doutor em literatura brasileira pelo FRJ. Tem outras coisas aqui também, mas eu acho que esse é um pouco do Siri falando do Alexandre. Se apresenta aí para a galera também, meu amigo. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, queria agradecer, Siri, o convite. Boa noite para todos aí. Né, como ele falou, eu sou Alexandre Damasceno. Eu sou, antes de mais nada, ator, né, daqui, moro em Santa Cruz, mais especificamente no Cesarão, né, que é por muito tempo... Meu amigo, deixa eu te perguntar, tu tá de fone? Não estou de fone, eu estou sem fone. Você tem fone? Que eu acho que ia melhorar, tanto para mim, mas para a galera também, a captação do seu áudio. Caso Pois tenha. o meu fone que eu tinha aqui hoje deu problema e eu não consegui comprar outro. Eu até Não, tenho tá um aqui, mas tranquilo. acho que esse... Não sei, se a Segue o galera não baile. tiver, saio, entro, enfim, a gente... Segue o baile, vai lá. Então, eu sou do Cesarão, vou falar aqui mais pertinho do telefone aqui. Show. Né, o Cesarão, que é um conjunto habitacional que tem aqui em Santa Cruz, que não sei se ainda é, mas eu lembro que quando eu me mudei para cá, naquela época, ele era considerado o maior conjunto habitacional da América Latina, né? Caraca. E era o único orgulho que a gente tinha para dizer assim, onde é que você mora? Agora no Cesarão, o maior conjunto habitacional da América Latina. Não tinha muita coisa para falar de Santa Cruz, né? A Mara falou que melhorou o som, que bom. Então a gente falava isso. E então aí eu faço teatro, sou formado em teatro pela Martins Pena, gosto muito de dizer isso porque a Martins Pena é a escola de teatro mais antiga da América Latina, né? A primeira escola de teatro do Brasil, e ela é do Estado, é uma escola que vive no CTI, vive essas coisas do Estado, mas tá lá, é uma escola de resistência, e que muitas pessoas como eu, que saio do Cesarão, talvez não tivessem conseguido estudar teatro se não tivesse essa possibilidade da existência de uma escola do Estado, uma escola de teatro pública. Então, na Martins Pena você tem gente do Rio de Janeiro inteiro, da Zona Oeste, da Baixada, você tem gente que vem de fora do Rio. Então, eu sou formado pela Martins Pena. E aí, sou formado também em letras pela FEU, aí, em Campo Grande, e depois fui fazer mestrado, doutorado em literatura brasileira lá na UFRJ, e dirijo 2 grupos de teatro. Um lá em Itaguaí, que se chama Companhia Casa Verde, né?
E a outra companhia aqui em Santa Cruz chama-se Companhia do Invisível, que a gente faz um projeto de teatro nas casas dos moradores de Santa Cruz, né? A gente começou com um projeto chamado Café com Machado, né? Eu adaptei um conto do Machado de Assis e a gente passou a apresentar dentro da casa dos moradores de Santa Cruz, que é um bairro que não tem teatro, né? A gente até tem uma lona que nesse momento não está funcionando. A gente tinha na época, eu fui inclusive diretor do Teatro da Cidade das Crianças, que também o teatro não funciona mais como teatro. E ao Vinícius Baião aí, ó, parceiro da Rede Baixada. Tem uma galera bacana chegando aí, a Ana lá de Caratinga, Simara já chegou por aí. Pois é. Então, eu fui diretor da Lona Cultural de Santa Cruz, Lona Santa de Sá, eu fui diretor do Teatro da Cidade das Crianças, eu fui diretor do Teatro Municipal de Itaguaí, e fiquei 2 anos coordenando os projetos também do Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande. E aí, nesse momento que eu estou nesses espaços, eu percebo que a maioria da população não frequenta esses espaços, mesmo quando você coloca eles de graça. Por quê? Porque a população não está acostumada com esses espaços. Não está acostumada a frequentar esses espaços. E aí, como diz o Leonardo da Vinci, a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Então, se a pessoa não conhece o teatro, como é que ela vai ao teatro? Então, a partir daí, eu criei o projeto Igreja. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha, né? Então, a gente resolveu pegar o nosso teatro, daí surge a Companhia do Invisível, e levar até a casa dos moradores de Santa Cruz. A gente já fez algumas casas em Campo Grande também. Fizemos já também em algumas casas fora da Zona Oeste, mas o nosso foco maior é essa parte aqui da Zona Oeste, Santa Cruz, Campo Grande, Paciência e tal. Não, que bacana, bacana. E é muito bonito, assim, né? Que as pessoas precisam cada vez mais, né, dessa cultura pujante, né? Como você coloca aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Melhor, deixa eu colocar aqui, né? O que acontece? Quando nós colocamos ali no Instagram que íamos ter essa live aqui, nós colocamos uma arte e eu botei na minha história para quem quiser fazer alguma pergunta para você, que fizesse por lá, né? E aí, de vez em quando eu vou olhar para cá, porque as perguntas estão aqui no computador. E aí eu vou ler aqui e vou te explicar isso para todo mundo, enfim, né? Saber aí que eu não estou olhando para cá, enfim, né? Estou olhando para cá porque tem um sentido. Vamos lá. Então, tem uma pergunta padrão aqui que eu faço para todos e todas que sempre que eu começo aqui, que é mais sobre o seu começo, um pouco, você já contou um pouco da sua história, mas enfim, um pouco do seu começo, de como foi essa construção até você, enfim, né? Antes de entrar para a faculdade, mas o que tem algum estalo ali, tem alguma coisa, tem influência de alguém, se você viu, sei lá, teve alguma percepção, viu alguma coisa, enfim, como é que foi essa construção no seu começo para você trilhar esse caminho seu aí em torno da cultura, em torno do teatro? Então, inclusive até o Vinícius Baião, que é lá de São João, que está aí, estive conversando com ele há 2 semanas atrás, e a gente teve um começo muito parecido. Eu comecei fazendo teatro na Igreja Católica, né? Tinha Paixão de Cristo, e aí eu fiz Paixão de Cristo, fiz várias Paixões de Cristo, fiz Povo, fiz Soldado, fiz Pilatos, fiz Jesus, né? E eu acho que aí tem um dado que eu acho que é muito interessante, que é a questão das igrejas, da existência das igrejas na periferia e na Zona Oeste. Aqui no Cesarão você tem praticamente uma igreja por rua. Toda rua que você entra, você tem uma igreja diferente. Lógico que lá nos anos 80, eu começo a fazer teatro em 89, eu tinha 16 anos, você não tinha tanta igreja evangélica. A igreja católica era praticamente a única que existia por aqui. E como você mora, Santa Cruz era um bairro que não tem livraria, que não tem cinema, que não tem teatro, que não tinha uma diversão, acabava que a nossa diversão era o quê? As festas da igreja, tipo festa de São Jorge, né? As festas religiosas das igrejas, os bingos, né? Então isso era o nosso passatempo, né? E a Paixão de Cristo. Então eu começo fazendo teatro ali na igreja, porque eu participo da Pastoral da Juventude, né? E aí sou muito influenciado pelo Leonardo Boff, pelo Frei Beto, por essa galera que era ligada à teologia da libertação, né? E aí depois, em 93, como eu escutava sempre muito elogio, pô, você é bom ator, você leva jeito e tal, né? Eu falei, cara, eu preciso ir
fazer um curso, eu preciso sair daqui para ver se isso é verdade mesmo e tal. E aí, antes de eu ir para Martins Pena, eu fui para o Liceu de Artes e Ofícios, que eles tinham um curso lá de 6 meses. E aí eu fui lá fazer esse curso. E aí, depois desse curso, um professor já criou um grupo de teatro na época lá, né? E aí, cara, aí depois disso eu não parei mais. Mas assim, eu acho que foi em 95, quando eu estava na Baixada Essa Realidade, exatamente, Baião. Em 95, quando eu fiquei em cartaz no Museu da República, que foi que eu peguei o meu registro de ator, porque você pode se profissionalizar por 2 formas. Ou você passa por uma escola de teatro, e ela te dá o registro no final, ou você vai somando todos os trabalhos que você já fez, vai lá no sindicato, e aí eles analisam e te dão um registro ou não. Então, em 95, eu peguei peguei todo o material que eu tinha, levei no sindicato, e lá eles me deram o meu registro. Então, ali eu acho que foi a grande virada, assim, para eu falar assim, cara, agora eu tenho um registro de ator profissional, o negócio ficou sério. Ficou sério, o negócio ficou sério. O negócio ficou sério. Não ganhava dinheiro, mas pelo menos eu tinha uma carteirinha do sindicato que dizia assim, que eu era ator profissional. Então, aquilo era uma responsabilidade. Que bom, que bom. Então, basicamente foi isso. Eu começo na igreja e eu acho assim, que muitas pessoas da Zona Oeste, da Baixada, da periferia, começam muito pela igreja, seja no teatro, seja na música. Acabam que as igrejas ocupam um lugar que muitas vezes deveria ser ocupado pelo poder público, que não é. Eu costumo, na verdade, dizer o seguinte, quando o poder público não ocupa um espaço, ou a igreja, ou o tráfico, ou a milícia, ou algumas outras forças vão ocupar esse espaço que o poder público não está. No meu caso, foi a igreja que ocupou, entendeu? E aí, acabou que determinou, eu acabei descobrindo o teatro e isso determinou minha vida. Sim, sim, sim. Espaço vazio não existe, né, meu querido? Então, assim, se o poder público não está presente ali, alguma coisa vai estar presente. Concordo com você. E aí é o seguinte, já caminhando aqui para as perguntas, né? Que bom, assim, já deu essa explanação aí sobre o começo da sua vida. Tem a primeira pergunta aqui que é do Cleiton, que ele faz o seguinte, em relação à formação de atores. Ele pergunta sobre formação de novos atores na Zona Oeste. Como você vê isso? Como está esse cenário atualmente? Bom, na verdade, o cenário atualmente é um cenário que já se repete há muito tempo. A formação na Zona Oeste ela ainda é muito frágil, ela é uma formação que ainda depende de algumas pessoas. Então, o cara ali começa a fazer teatro e ele vai lá e dá uma oficina livre. É muito de oficinas livres. Aliás, é uma luta minha, que foi meu, tanto para a Zona Oeste quanto para a Baixada do Rio, e para a Zona Norte, de que a gente tivesse braços, por exemplo, da Martins Pena. Porque, veja bem... Meu amigo, deixa eu te perguntar, você está próximo do Wi-Fi? Mais próximo possível? Deixa eu ver aqui se... Tá travando bastante a conexão. Enfim, dá até para ouvir, mas eu acho que se puder melhorar, fica melhor para todo mundo. Será que se eu desligar e chamar de novo, às vezes melhora? Eu saindo e entrando. Show de bola, pode fazer. Gente, só não sai. Calma aí, então, vem de novo, calma aí, galera. Questão rápida aqui para melhorar tanto para mim, né, para vocês também, que é fundamentalmente importante. Agora só falta ele entrar aqui novamente. O papo está muito bom e eu quero saber também da visão dele sobre a formação de atores, né? Como um todo. Atores e atrizes. Isso foi aqui. Não, ele ainda não entrou. Esse horário é verdade, meu amigo. É verdade, Ana. Verdade. Esse horário é muita gente fazendo. Aqui, acho que foi. Vamos lá. Vamos ver se vai. Desculpa, gente, mas vamos voltar aqui, vai dar tudo certo. Opa! Bem melhor. Não, melhorou. Até a imagem melhorou, tá limpo agora. Então, fala aí sobre a formação de atores. Então, eu acho que a nossa formação aqui... Oi, Ana! Ana é lá de Caratinga, grande atriz. Que bacana. Ivana, tem uma Ivana aí. A Ivana
participa do grupo, do elenco Teatro Amante da Arte, que é daqui de Santa Cruz, um dos grupos de teatro mais antigos do Brasil. Atuou aqui em Santa Cruz por mais de 40 anos, tem noção? Caraca, era maneiro, Caio, que maneiro. Maneiro. Muito bacana. Então, então assim, a nossa formação ela ainda é uma formação muito de oficinas livres. Você tem oficinas livres que algumas pessoas dão. Você tem ali no Teatro Arthur Azevedo, o ETA agora tem dado ali no espaço deles lá em Santa Cruz. Você tem a Casa da Rua do Amor que dá, você tem o Grupo Pipa em Campo Grande que está dando oficina livre. Mas a gente não tem uma escola profissionalizante, que eu sinto falta disso, que eu acho que isso faz a diferença, sabe? Você fazer um curso profissionalizante. Então, todo mundo que tem que fazer um curso profissionalizante ou vai para Estácio, que agora tem uma licenciatura em teatro lá na Barra, mas que é caríssima, né? Ou você vai tentar o vestibular da Martins Pena, que é super disputado, e que a gente... Travou. Não, tá muito bom. Trava não, pelo amor de Deus. Essa quantidade de lives que nós estamos tendo agora. Calma aí, gente. Vai embora, não. Travou, mas vai voltar. Agora, vocês estão me ouvindo ou não? Fala aí. Falou na Estácio. Parou na Estácio ali. Ou vai para Estácio, ou vai para Martins Pena, que é no centro, né? Ou vai para Unirio, que é lá na Zona Sul, com a FRJ, que tem direção. Mas assim, a minha luta, o meu sonho, é que a gente tivesse uma escola técnica, ou um braço da Martins Pena, uma escola técnica aqui na Zona Oeste. Para você ver, por exemplo, os SESCs fazem muitas diferenças. O Baião, que é lá de São João, lá tem um SESC. Né? Eu, por exemplo, eu dei aula na Arena da Pavuna, então muitas vezes eu pegava os meus alunos para ir assistir apresentações de teatro, para ver oficinas lá e tal. Mas a gente não tem um SESC aqui. O SESC que eles dizem que é da Zona Oeste, na verdade é lá em Jacarepaguá, que é muito longe daqui. Né? Muito longe. Não é assim, são Zona Oeste separadas, né? É uma outra Zona Oeste, Barra é outra Zona Oeste. É uma outra parada. Sim. Então, assim, para você fazer um curso profissionalizante, a gente ainda está muito distante geograficamente. E eu acho que isso faz muita diferença no sentido negativo de que a nossa luta é muito maior, porque, veja bem, o camarada para fazer uma Martins Pena, ele estuda todo dia. Então ele tem que ter aquele dinheiro de passagem todo dia, ele vai ter que ter um dinheiro de alimentação, porque é uma viagem muito longa para você ir e muito longa para você voltar. Eu pegava 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, são 5 horas e meia de aula, que você fica dentro da escola estudando. Então aí tu imagina, você leva umas 2 horas para ir, 2 horas para voltar, é muito puxado. Então o meu sonho é que um dia a gente tenha uma escola profissionalizante em Campo Grande, por exemplo, que eu acho que é um bairro central, que o cara que mora em Santa Cruz chega fácil em Campo Grande, o cara que mora na Pedra chega fácil, o cara que mora em Bangu chega fácil em Campo Grande. Esse era o meu sonho, que tivesse uma escola profissionalizante, um SESC, por exemplo, né? O Neres Cavalcante, que está aí, que é um grande artista. Eu costumo dizer que o Neres é o Miguel Falabella da Zona Oeste. É verdade. Verdade, né? Verdade. Então, assim, um SESC em Campo Grande seria incrível. Né? Sim. Então, assim, essa é a sua percepção, né? Tem pessoas fazendo, tem grupos fazendo, mas a questão da profissionalização é o que necessitava aqui para a Zona Oeste, né? Eu acho que é o que faria. Isso faz a diferença. Você ter espaços faz a diferença, né? Lógico. E aí, mais uma vez, como nós vamos falar aqui em algumas perguntas, a atuação do poder público está mais constantemente aqui na Zona Oeste, né? E até um pouco dessa terceira pergunta aqui, ó, que é o seguinte: você acredita, é a Bruna que faz essa pergunta, tá? Você acredita que existe uma saída para o teatro na Zona Oeste, para que seja mais popular? De quais são as formas que o poder público pode apoiar o teatro aqui na Zona Oeste? Bom, eu vou de cara, essa pergunta é maravilhosa, porque ela vai de cara a uma coisa que eu já venho discutindo há anos. Vamos lá. Quando o governo municipal, e aí eu não estou nem falando desse governo de agora, não, estou falando de todos os governos, que é um problema que se repete, né, ao longo dos governos. Quando ele faz um edital, ele faz lá o edital dele de apoio. Vou fazer o edital, tipo, você tinha vários editais. Aí o que acontece? Só que eu moro em Santa Cruz, os artistas moram em Campo Grande, o cara está disputando com o Falabella,
o cara está disputando com a Fernanda Montenegro, o cara está disputando com a mesma galera da Zona Sul, que já tem um teatro profissional, que já tem produção, que tem equipe, vocês estão entendendo? A gente está disputando, a gente está fazendo um edital disputando com essas pessoas. E aí o que acontece? 90 ou mais por cento da verba da cultura fica onde? Entre o centro da cidade e a Zona Sul. Né? Você não vê nenhum projeto daqui, nenhuma verba vindo para os projetos de cá. Então, o que eu venho propondo já há muito tempo, que é o meu pensamento? O que eu chamo de territorialização da verba da cultura. O que quer dizer isso? Que a verba da cultura deveria ser pensada por território. Olha, tem uma parte que vai para o centro, Zona Sul, pode até ser maior, porque talvez lá tenha maior concentração, mas tem uma parte da verba que tem que ir para a Zona Oeste, que tem que ir para a Zona Norte, né? Que vai pegar esses grupos para que o camarada daqui não esteja disputando com o nome de alguém que é muito famoso e que a gente sabe que é esses que vão ganhar. Então, assim, o que a Simara falou, a Zona Oeste, né, nunca é contemplada. Então, assim, eu acho que assim, o poder público ele tem a função de tentar equalizar, né, as regiões. Até porque a Zona Oeste ela representa 41% da população do Rio de Janeiro. Ou seja, a maior população da cidade está na Zona Oeste. E é justamente onde a gente tem menos teatros, menos espaços culturais e menos grupos artísticos contemplados. Então, eu acho que isso a gente depende não de uma ação de um governo, mas de uma política pública para que isso se torne algo constante para fazer mudança. Então, enquanto a gente não pensar a verba, quando tiver a verba da cultura, pensá-la por território, né? Como que eu vou ajudar o grupo de lá? Eu não posso colocar um grupo de Campo Grande, de Santa Cruz, de Paciência, disputando com um camarada que já está estabelecido num teatro da Zona Sul ou estabelecido na televisão, que ele não vai ganhar. Né? Não, concordo. Assim, isso aí é bom trazer também, porque tem um dado que eu já usei em algumas eleições, que é o seguinte, que eu puxei, né, sobre território e a quantidade de equipamentos culturais. Por exemplo, quando você fala que nós somos aqui 41% da população, né? E quando você diz é a P5, né? É ali de Deodoro, Santa Cruz, de Barra de Guaratiba até Sepetiba, ali perto de Guaratiba. E aí nós somos um pouco mais de 2 milhões de pessoas, show de bola. E nós temos um território gigante, que é quase 50%, é gigante, só essa parte da P5 em relação à cidade do Rio de Janeiro. Quando você vai aí para a P2, que é ali, né, centro e zona sul, nós estamos falando aí, não chega a 1 milhão de pessoas e um território pequeno. E aí, essa AP5, que é a nossa zona oeste aqui, nós temos cerca de 26 equipamentos culturais. Que equipamentos são esses? Lona cultural, teatro, cinema. Cinema é uma coisa, assim, tudo é um absurdo, é uma desigualdade. Mas, por exemplo, para ficar bem cravado em quem está vendo aqui, né, está nos ouvindo. O cinema, você pega Santa Cruz, Cesarão, Paciência, Pedra, Guaratiba, não tem um cinema. Tem todo mundo. O mais próximo é aqui em Campo Grande, que é privado. Exatamente. Isso é um ponto. E aí você vê, são 26 equipamentos culturais para mais de 2 milhões de pessoas num território gigante, que é difícil a locomoção. Aí quando você vai para outra mesma cidade, né? É a cidade de partida, mas para a mesma cidade tem mais de 200 equipamentos culturais, que é museu, cinema. Então, assim, é uma discrepância e até uma das coisas que a gente vem falando bastante, né? Que entre milhões de desigualdades que nós estamos tratando aqui no Serina Live, né? Essa desigualdade é latente em relação à Zona Oeste. Como milhões que estão, enfim, né? Tem várias desigualdades aí, mas em relação à cultura é muito latente também, é discrepante, não há um mínimo de competitividade, assim, até mesmo na lógica, né, capitalista. Como é que se compete com uma coisa dessa, né? Não, mas, enfim, não tem condição de competir. Primeiro que você tem, como você falou, primeiro que a gente tem poucos espaços. E ainda tem uma outra diferença. Os teatros que funcionam no centro e na Zona Sul, eles fazem temporadas. Então, por exemplo, você montou o espetáculo, você fica em cartaz uma temporada lá. Os poucos espaços que existem na Zona Oeste, não existe temporada. O máximo que você fica em cartaz é no final de semana. Então você passa meses ensaiando um espetáculo para fazer um final de semana no Arthur Azevedo, aí depois tentar fazer um final de semana na Lona, entendeu? Você não tem uma temporada, então você não consegue viver disso, você não consegue se profissionalizar. Entendeu? E aí, como você é daqui da Zona Oeste, dificilmente você consegue furar a bolha e entrar em cartaz lá. Entende? Então,
Isso gera o quê? Que muitas pessoas, muitos grupos aqui optam por fazer o teatro mais comercial possível. Por quê? Porque ele só tem um tiro para dar e ele pensa, pô, nesse tiro que eu tenho para dar, eu preciso botar aquela peça mais comercial para lotar, para eu tirar um dinheirinho ali. Entendeu? Então, aí a gente vai só se jogando para baixo. Aí é o que eu costumo dizer assim, por que eu fui fazer letras, por que eu fui achar outras coisas? Porque justamente eu queria tentar fazer um teatro que não dependesse da bilheteria. Porque se eu dependesse da bilheteria, eu nunca, por exemplo, ia montar uma peça cujo autor seria o Machado de Assis. Eu faria, entendeu? Eu faria logo a peça da mulher gostosa, né, explorando erradamente o corpo da mulher, porque pessoal, isso aqui vai dar público. Né? E não eu penso assim, pô, eu vou tentar trazer uma peça para a gente ter uma reflexão. Não, porque eu preciso de dinheiro. Então a gente vive essas questões. Então, que é muito ruim, é muito triste e é muito dolorido. O Cleiton falou, uma cidade partida culturalmente, com certeza. É uma cidade partida mesmo. E a gente que mora na Zona Oeste, Santa Cruz, que é ainda chamado de bairro dormitório, em que você só chega aqui para dormir, que você vai para o centro, para a Zona Sul, para a Barra da Tijuca para trabalhar, a gente conhece muito bem essa cidade partida, que você vai percebendo, você percebe o asfalto que se coloca aqui, que é horrível. Isso é absurdo. Né? Você pega o BRT, gente, um asfalto foi feito outro dia, já está horrível. O BRT tem que sair da pista do BRT, pegar a Avenida das Américas, porque a pista dele mesmo já está toda afundada. Então, assim... Né? Isso, desculpa te cortar. Não, é isso. Não, é isso, assim, você vê que essas desigualdades aqui na Zona Oeste, eu que moro em Campo Grande, por exemplo, bem pertinho de você, enfim, tá identificada em todos os pontos que a gente for pegar aqui e começar a discutir. É isso, né? É uma desigualdade absurda em relação à cultura. Quando você vai para o BRT, do Recreio para lá é um BRT, do Recreio para cá é um outro BRT. Sim. Então, assim, são esse tipo de coisa que é necessário ter um poder público e a gente tem cada vez mais ter a consciência como é importante a gente, enfim, na hora de escolher as figuras públicas, e não figura pública em si, né? Mas na hora de escolher quem vai nos representar nas câmaras de vereadores estaduais, federais, enfim, né? Eu acho que não tem como fugir da política de tudo que a gente está conversando aqui, né? Não. Mesmo botando um tema aqui específico em relação à cultura, né? Mas acaba tendo que flerta diretamente com a política como um todo, né? Mas, enfim, vamos passar por aqui. Pode ser uma outra live para a gente discutir a relação da política com isso tudo, que é central, né? A gente não pode fugir nisso aí. Deixa eu te perguntar, eu não sei se você já falou um pouco, mas, enfim, vou até ler aqui, que é a pergunta da Jordana, que é o seguinte: equipamentos culturais. O que você acha que poderia ser feito nos equipamentos culturais existentes hoje para envolver a comunidade no entorno e criar plateia? Bom, eu acho que essa história de criar plateia, eu escuto ela desde que eu me entendo por teatro, por gente. Né? Por exemplo, primeira coisa, para falar dos equipamentos, você vê, por exemplo, você pega a lona de Santa Cruz. Essa semana eu recebi fotos da lona de Santa Cruz que ela está toda desmontada. Sabe? Ela está toda desmontada. Então, por exemplo, a primeira coisa é manter esses equipamentos funcionando de uma forma adequada. Né? Então, por exemplo, a lona de Santa Cruz não está. O Teatro Arthur Azevedo, eu não sei como está agora, mas é um teatro que, por exemplo, passou muito tempo em obra. Então, era um teatro que ficava em obra, aí quando reabria, ficava pouquíssimo tempo, daqui a pouco, obra de novo. Né? Eu acho assim que falta... eu fui diretor da lona de Santa Cruz, então eu entendo um pouco bem dessa parte administrativa do espaço. Eu acho sempre que o poder público deixou muito em aberto. Isso, tipo assim, cada lona monta sua programação do jeito que quer. Né? E aí, o que acontece? Acaba que muitas lonas, né, nem tanto a de Campo Grande, porque o Ives é um cara muito voltado para a cultura local, mas acaba que muitas lonas viram mais casas de show, porque os shows dão dinheiro para a lona, porque nenhum evento que acontece na lona, ele acontece sendo pago pelo governo. Então,
o dono, o diretor da lona vai pensar, para que eu vou deixar uma peça de um grupo aqui de Campo Grande se eu posso botar o Zé Cabaleiro para fazer um show aqui e vai me dar muito mais público? Então, eu sempre achei, uma coisa que eu sempre critiquei, eu sempre achei que faltava da Secretaria de Cultura, e aí eu estou falando de todas mesmo, um pensamento que justamente fizesse isso que a Jordana está cobrando, de como fazer essa arena pensar mais no público local. O que é pensar no público local? Esse público local ele não é só o público de pessoas, ele também são os artistas dessa região, porque as lonas elas existiram justamente para suprir essa ausência de um espaço público. E aí, quando o artista da região não está utilizando esse espaço bem, então qual é o sentido desse espaço? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que falta isso. Eu acho que falta uma administração, igual quando eu era da Pastoral da Juventude. Você era da Pastoral da Juventude, você estava discutindo a mesma coisa que o cara que era do Grupo Jovem de Campo Grande, a mesma coisa que o cara de Passo, cada um. Mas você tinha uma unidade de discussão, você tinha uma linha de pensamento. A famosa coordenação, né? Exatamente. Sim, um planejamento. Exatamente. E você não tem isso. Tipo assim, cada um por si e Deus contra todos. Fora as loucuras. Eu lembro que quando eu fui diretor da Lona, isso era no governo de César Maia. Eu fiquei 8 meses sem receber. 8 meses. E não é o meu salário que eu não recebia, não. Era a verba da Lona. Porque a verba, você recebe uma verba que ela paga o seu salário, o salário de todo mundo, aluguel de luz, aluguel de som, né? Eu fiquei 8 meses. Aí depois entrou o governo Eduardo Paes, foram mais 8 meses sem receber. Então, assim, e a lona de Santa Cruz, ela é uma lona que ela é dentro de uma comunidade. Olha, você veja outra questão. Por exemplo, eu moro no Cesarão. Para eu ir para a lona de Santa Cruz, eu tenho que pegar 2 condições. Isso é muito perto, isso é maluco. Isso é muito doido. Entendeu? Eu tenho mais facilidade para ir para a lona de Campo Grande do que a lona que é do meu próprio bairro. Por quê? Porque na época eles colocaram a lona dentro do Guandu, que é lá na reta da João 23, colocaram lá por motivos políticos. Não foi uma escolha pelo bairro, assim. Que o ideal, eu penso que o ideal de uma lona era ser no centro de um bairro. Eu coloco ela no centro do bairro porque o cara que mora na Antares vem para cá, o cara que mora no Cesarão vem para cá, o cara que mora na João 23 vem para cá. Né? Mas não, a gente quis colocar ali porque essa comunidade apoiou o César Maia e a gente quis colocar dentro da comunidade. E aí o que acontece? Quando eu fui diretor de lá, eu já fui diretor de lá porque teve problema com o tráfico, botaram o baile funk, e aí ninguém queria assumir porque teve negócio de morte e tal. E aí eu fui para lá porque eu era um cara de Santa Cruz e tal. Só que quando eu fazia um evento lá, o camarada da Antares não ia lá porque lá era dentro de uma comunidade. As pessoas, meus amigos do Cesarão, não queriam ir lá porque lá era dentro de uma comunidade. Então, assim... Isso é muito sinistro. É muito surreal, entendeu? Então, você vê que o negócio já é feito para dar errado. Sabe? O negócio já é feito para dar errado. Então, assim... E nunca se fez política. Então, por exemplo... E aí acontecia uma coisa que era muito triste. Enquanto a lona de Campo Grande conseguia ter show de grandes artistas, sei lá, Mael Barramar, esses shows que a lona faz, a lona de Santa Cruz não conseguia ter nenhum. Por quê? Porque não podia se cobrar o ingresso a mais que R$5. Porque só a comunidade que frequentava a lona. Então eles ficavam assim, poxa, por que Campo Grande tem tudo e a gente não tem nada? Ainda tinha isso, que era uma coisa muito negativa para a lona, porque aí o único show que a gente tinha lá era da Sandra de Sá, porque a lona tinha o nome dela, ela ia lá gratuitamente, sim, ela é extremamente generosa e fazia o show. Sim. Mas cobrando ingresso você não conseguia levar ninguém. Então, assim, eu acho que o que falta é isso. Eu acho que falta política pública, vontade realmente de pensar. A impressão que eu tenho a gente fez a lona? Beijo, a gente já fez a lona para vocês, agora se resolvam. E não é assim. Não basta você apenas fazer um espaço. Você tem que pensar como é que vai ser a utilização desse espaço. Esse espaço está atingindo o público, esse espaço está atingindo os artistas da região. Né? Então, acho que tem que ter esse pensamento que falta, que nunca teve, na verdade. É um pensamento assim, que olha só, as lonas culturais, os teatros, enfim, os equipamentos culturais precisam estar integrados, porque isso é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Eu acho que a partir dessa lógica você começa a ter um outro olhar. Mas é óbvio, né? Para isso, precisamos ter um governo comprometido com a cultura para que isso realmente seja um instrumento de desenvolvimento
para o ser humano, a gente aqui da Zona Oeste, né? Pelo menos é o que me parece, assim, é o Não, que eu luto. Eu também, mas tem que ser isso, né? Sim. Tem que ser isso. Vamos continuar aqui. Deixa eu lhe perguntar. O Felipe pergunta aqui o seguinte: Alexandre, de onde vem sua inspiração para o projeto Casas e o Café com o Machado? Opa, então, vamos lá. Eu acho que a minha inspiração maior se chama Augusto Boal, que eu não sei se o todo conhece. Travou. Calma aí. Minha inspiração. Voltou. Minha inspiração. Travou. Voltou. Falei. Então, a minha inspiração maior é o Augusto Boal, que é um teatrólogo brasileiro, criador do Teatro do Oprimido, já falecido, né, infelizmente. E o Boal, quando ele criou o Teatro do Oprimido, era justamente para que o teatro fosse para espaços onde normalmente não se tinha teatro, né? Então, quando eu começo a fazer o teatro aqui em Santa Cruz, o meu grande desafio, a minha grande questão comigo era essa. Porque o que acontece quando você começa a fazer teatro na Zona Oeste? A primeira coisa que dizem para você, quer fazer teatro, tem que ir para a Zona Sul, hein? Vai lá para a Zona Sul, senão tu não vai ser ninguém. E aquilo, no início eu pensei, eu jovem, eu tenho que ir para a Zona Sul. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me incomodava. Eu falava assim, gente, mas e aí? Se todo mundo que fizer teatro aqui for para a Zona Sul e não voltar mais, quem vai fazer teatro aqui? Quem vai cuidar da cultura aqui? Não vai ter ninguém que faça isso? Não vai ter ninguém que pensa isso? Tá, ok, eu quero fazer. Beleza, mas como é que a gente faz se aqui não tem espaço? Ou, como é que... Aí eu começo a administrar espaço. Beleza, vou tentar colocar peça de graça e quero trazer a galera para cá. Mas peraí, as pessoas não estão vindo. As pessoas não sabem como chegar no Teatro Arthur Azevedo, elas têm essa dificuldade. Então, eu acho que a própria história, a forma como as coisas foram acontecendo, foram me ensinando a achar soluções. Né? Então, eu comecei a pensar, cara, se eu estou em Santa Cruz, se eu estou em Campo Grande, eu não posso fazer teatro com a mesma lógica da Zona Sul. Porque aqui não tem teatro igual lá. O público daqui não vai ao teatro, não está acostumado ao teatro como lá. Então não adianta eu pensar um teatro como se eu estivesse na Zona Sul, só que eu estou fazendo em Campo Grande, em Santa Cruz. Então eu tive que inverter isso. Falei, cara, mas como é que eu faço? Aí primeiro eu fui para a rua, vamos fazer teatro de rua. Aí fizemos nas praças e tal. Só que aí depois de um tempo eu comecei a observar uma outra coisa também que acontece muito quando se trata de periferia, que periferia nunca tem nada. Aí quando o governo resolve fazer, ele quer sempre fazer uma coisa que seja grandiosa, para falar que chegou. Para falar que chegou. Para falar que fez. Então, assim, toda vez que eu falo assim, eu moro no Cesarão, o cara acha que eu só sei escutar funk, pagode, não que eu não escute, não que eu não acho legal, que eu adoro. Mas eu não cresci escutando só isso. Eu cresci escutando MPB, eu cresci escutando rock dos anos 80, Legião Urbana, música clássica, entende? Eu estava lendo Machado, eu estava lendo Dostoiévski, eu estava lendo outras coisas. Então eu falei, peraí, eu preciso pensar um teatro que não seja só pão e circo. Eu preciso pensar um teatro que discuta e tenta descobrir qual é a singularidade das pessoas. Porque o grande problema de você ser um morador da periferia é todo mundo achar que você é de um jeito só, sabe? Eu vou representar o cara de Santa Cruz. É sempre o malandro, sabe? É sempre aquele estereótipo, o cara que não sabe nada, que não conhece nada. E eu falei, cara, eu não sou isso. Eu resolvi fazer faculdade, eu fui fazer escola de teatro e tal. Então, a partir desse trabalho, desse pensamento, né? E até tem uma frase do Boal que ele diz que todo mundo pode fazer teatro, até os atores. Né? Todo mundo pode fazer teatro, até os atores. Né? Ou seja, todos nós podemos fazer teatro e o teatro pode ser feito em qualquer lugar. Eu não preciso só daquele teatro. E já que eu não tenho aquele teatro, eu vou descobrir qual é o meu lugar. E o meu lugar foi nas casas das pessoas. Então, assim, e aí como eu era um estudioso do Machado de Assis, eu optei e falei, cara, eu vou apostar que a galera vai curtir essa peça do Machado. Mas a galera não lê Machado de Assis, é difícil pra caramba Machado de Assis, não sei o que e tal. Falei, não, vai ser o Machado, eu vou provar que a galera vai gostar do Machado. E aí, a gente adaptou um conto, eu joguei no Facebook, gente, quem quer ter uma peça de graça na sua casa, vai ter um café e vai ganhar um livro do Machado. Cara,
Em 2 dias, eu já tinha 2 meses de temporada fechada. Com gente brigando, eu quero na minha casa, eu quero na minha casa. Né? E a gente teve que escolher uma casa por comunidade para poder tentar atingir o máximo de pessoas no bairro. E assim, quase 100% das pessoas que viram a nossa peça nunca tinham ido ao teatro. E todas ficavam maravilhadas. E sempre acontecia assim, no final, a primeira coisa que eu perguntava é, vocês voltam? Porque eu ainda tenho a minha tia que mora na outra rua que não conseguiu vir hoje. Né? Inclusive tem um fato que eu gosto muito de contar, que a gente fez numa casa, aqui na comunidade do Rolas, de uma senhora, Dona Maria, que ela trabalha como empregada doméstica em Copacabana, fica de segunda a sexta na casa da patroa e só volta no final de semana. Ela tem 3 filhos. Os 3 filhos ficam sozinhos em casa. Ela só volta no final de semana. E aí ela disse pra gente o seguinte, pô, falei com a minha patroa que eu ia ter teatro na minha casa. Aí minha patroa falou assim, como assim? Eu moro em Copacabana, não tenho teatro na minha casa e você tem na sua casa. Aí eu falei pra ela assim, se a senhora quiser vai ter que ir lá em Santa Cruz. Eu tenho esse privilégio de ter teatro na minha casa. Então, assim, eu achei aquilo genial, porque a gente... Olha como é que inverteu, né? Sim, quer dizer, sim. Né, em Santa Cruz ela tinha teatro na casa dela. Então, eu acho que a minha inspiração vem do Boal, a minha inspiração vem mesmo das pessoas daqui, e eu acho que de ter um olhar sensível. Quando eu comecei a montar o grupo de teatro, eu montei em cima de 3 questões que eu levantei para o grupo, que eu tirei de um livro que eu tinha lido na época, chamado Teatro na Comunidade, isso na época da Martins Pena, do Zeca Ligiero, que é um professor de teatro lá da Unirio. E nesse livro, que ele conta a experiência que ele teve de fazer teatro em São Gonçalo, ele fala que ele trabalhou 3 questões, e que foram 3 questões fundamentais que eu trabalhei. Uma, saber quem eu sou. Segunda, onde eu estou. E terceiro, que teatro eu quero fazer. Caraca. Entendeu? Então, assim, o saber quem eu sou cara, quem eu sou, não só o meu nome, mas a minha história aqui, onde eu estou, qual é a história do meu bairro. Santa Cruz é um bairro, por exemplo, que tem a ponte dos jesuítas, que é uma ponte maravilhosa, feita pelos jesuítas, de uma engenharia fantástica. Santa Cruz, a base aérea de Santa Cruz, tem o hangar do Zeppelin, que só existiram 3 no mundo, 1 no Brasil e 2 na Europa. Os da Europa já caíram. O único que está em pé é o da América do Sul, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e Santa Cruz. E as pessoas não sabem disso. Então, quando você começa a saber quem você começa a valorizar a sua história. O nosso grande problema, principalmente dessa galera que veio para cá no início dos anos 80, que vieram, minha família veio da Maré, lá da Nova Holanda, que vieram para cá, não sabem a história do bairro. Então, se você não sabe a história do lugar onde você mora, ele não tem importância nenhuma para você. Então, saber quem você é e saber onde você está nos levava à pergunta que veio me levar para o teatro que eu faço que teatro você quer fazer? E foi nessa pergunta que eu pensei, cara, eu não quero fazer teatro igual o pessoal da Zona Sul. Aqui em Santa Cruz. Quer dizer, eu quero fazer um teatro que também vá para a Zona Sul, que vá para o centro, que vá para tudo quanto é lugar do Brasil. Mas eu quero fazer um teatro que atinja as pessoas daqui. Então, se aqui não tem teatro, eu tenho que ir para a casa dessas pessoas. E ir para a casa dessas pessoas é um lugar de afetividade, né? A casa é um lugar de afetividade. Você não chama qualquer pessoa para a tua casa. Imagina você chamar pessoas para assistirem uma peça de teatro na sua casa. Enfim, agora já até me perdi que eu falei tanto, mas... Não, mas foi, eu acho que é isso mesmo, que está falando aqui sobre o Projeto Casas e o Café do Machado, e você abriu o leque, acho que é importante, foi no caminho que respondeu. Deixa eu falar uma coisa, assim, enfim, completar um pouquinho com você, né? Eu faço parte, né, do coletivo Tudo Numa Coisa Só, tem até um pessoal aqui vendo também, e dentro do nosso coletivo nós temos um projeto que se chama Era Uma Vez. E quando você falou aí dos jesuítas, nós fizemos, né? Como é que esse projeto Era Uma Vez? Nós pegamos, enfim, né, crianças de orfanatos e tal, em alguns outros lugares, e levamos para conhecer a história da Zona Oeste. As crianças daqui, por exemplo, né? Somente da Zona Oeste. E para conhecer justamente a história da Zona Oeste. Nós fomos no Matadouro, fomos nos jesuítas, fomos lá na base aérea também, justamente
para falar o seguinte, olha só, não é só o Jardim Botânico que tem história. Aonde você mora, assim, o seu território tem muita história e é muito rica de história. E aí, quando você fala isso, assim, o Tudo Numa Coisa Só, basicamente, é uma galera muito jovem, né? E aí você que já fez, enfim, né, já faz um projeto, já está fazendo um projeto há muito tempo, com o mesmo significado, isso é importante, né? Porque você vê que a percepção que nós temos, que quando a gente tem um contato é isso, né? Por que acontece na Zona Sul, por que acontece em outros lugares e não acontece no meu território? E querer servir a população, falar assim, não, eu quero que todo mundo tenha isso. Eu acho que é um pouco dessa busca, né? Assim, já que eu tive, eu sei o quanto isso foi importante para mim, já que eu tive esse privilégio, eu quero que todos e todas no meu território tenham o mesmo privilégio, né? Enfim, né? Acaba sendo um privilégio, né? Infelizmente. Eu acho que é o nosso dever como cidadão, né? Eu fiz uma escola pública de teatro, então eu acho que o meu dever como cidadão, por mais que eu vá para qualquer lugar do mundo, eu sempre brinco com os meus atletas, eu falo assim, nossa estreia mundial é na Zona Oeste. Que a gente, né, porque eu lembro que uma vez, em 1998, eu fui fazer um espetáculo em São Luís do Maranhão, e na mesma época que eu estava em cartaz lá em São Luís, a Vera Fischer estreou lá. E aí eu lembro que na propaganda dela, ela botou assim, estreia mundial em São Luís do Maranhão. Aí eu pensei, pô, então beleza, quando eu for estrear a peça lá em Santa Cruz, estreia mundial em Santa Cruz. Tá? Gostei. Boa. Vem cá, deixa eu passar para uma outra pergunta aqui, porque acabou de me mandar uma mensagenzinha aqui para mim dizendo que só faltam 10 minutos. Porque coisa boa passa rápido, né? Pô, pois... Mas vamos lá. Vamos para mais uma pergunta aqui. É o seguinte. Estão perguntando aqui qual o trabalho que você já realizou no teatro que foi mais gratificante. Bom, eu considero esse trabalho do Café com Machado um dos trabalhos, né? Descobri isso, agora a gente está fazendo um espetáculo. Você vê como foi importante o Café com Machado, que a gente agora, o nosso novo espetáculo se chama Casas. Por que se chama Casas? Porque todas as casas que a gente ia, no final do espetáculo, a gente batia um papo. Então era hora da gente escutar o morador. E cada um contava a história da sua casa, da sua família. Aquilo mexeu tanto com a gente que a gente começou a pensar na nossa própria casa. E aí nós acabamos montando um espetáculo chamado, que inclusive o Felipe e a Amanda assistiram aqui em Santa Cruz. Sim. E a gente montou o espetáculo Casa. Eu considero esse o trabalho mais importante que eu fiz aqui na Zona Oeste, né? Junto com a companhia que eu tenho lá em Itaguaí, que a gente montou um Ariano Suassuna lá, que é o Torturas de um Coração, que eu também amo. Mas eu considero o Caso da Vara, que faz parte do Café com Machado, o projeto mais importante, porque foi o projeto que mudou toda a minha concepção de pensar o teatro. Show. Você mora há quanto tempo no Cesarão? Foi com a sua mãe? Eu moro aqui desde 1981. Eu cheguei aqui com 7 para 8 anos. E deixa eu te perguntar. Então, uma parte da sua família mora aí, né? Ou no Cesarão? Sim, eu moro com meus pais. Então, deixa eu te perguntar. Já teve o projeto Casa na sua casa? A única casa que não teve foi a minha. Porque eu já ensaiei tanta coisa aqui. Nós já fizemos várias casas aqui no Cesarão. Meus pais foram assistir algumas casas, mas eu acabei não fazendo na minha casa, porque fica assim, o pessoal vai dizer que eu estou querendo me aproveitar e fazer na minha casa. Pois eu ainda não fiz na minha casa. Mas eu já fiz em várias casas aqui no Cesarão. Mas quando eu era moleque, eu fazia cineminha de caixa de sapato, ficava rodando assim, eu notava que em casa já era alguma coisa para o futuro, pensando. Exatamente. Não foi à toa, então, né? A intuição já dizia que já você vai fazer isso na casa de outras pessoas. Porque é isso, né? Eu acredito, a partir da minha vida, né? O princípio do amor faz sentido. O Cleito já também assistiu no Itaguaí. Legal, Cleito, obrigado. Então, eu acredito no amor, e um amor que tem um princípio, né, de servir ao próximo, né? E você está aí, a partir do seu projeto, servindo as pessoas na casa das pessoas, né? Deixa eu lhe perguntar mais uma aqui, porque eu acho que realmente, infelizmente, estamos indo para o final. Mas não, tem mais 5 perguntas aqui, mas vou... Enfim, aqui, ó, premiação. Conta um pouco mais sobre a premiação da peça premiada na CIA de Itaguaí.
Não sei se ficou muito Ah, claro. sim. Enfim. A gente ganhou o Prêmio Shell por inovação, que é o prêmio mais importante Exatamente. do teatro brasileiro. Então, Uhum. Itaguaí é uma cidade que está aqui né, na Costa Verde, né, no início da Rio Santos, mas que ao mesmo tempo faz parte da Baixada, já fez parte dessa confusão. A elite de Itaguaí odeia falar em Baixada, porque ela prefere que seja falado Costa Verde, porque eles, né, pensam em Paraty, Angra, essas coisas. É verdade. Mas, como eu não ligo para isso, o grupo de Itaguaí, que se chama Casa Verde, que é uma homenagem ao Machado de Assis, porque o Machado de Assis tem um conto chamado O Alienista, né? E esse conto se passa em Itaguaí, onde tem uma casa de louco chamado Casa Verde. Eu falei, opa, então essa é a nossa casa. É aí. E aí é uma coisa que eu acho que, inclusive, a Zona Oeste deveria se espelhar. A Baixada Fluminense, que é essa região que tem várias, né, cidades, os grupos de artistas resolveram montar a Rede Baixada em Cena, que é uma rede de grupos de teatro que eles entenderam o seguinte, sozinhos eles não estavam conseguindo nada no município. Então eles entenderam que de uma forma coletiva eles poderiam produzir e conseguir muito mais espaço. Então foi nessa coletividade que a gente vem organizando várias mostras e a gente conseguiu organizar uma na Biblioteca Parque, lá no centro do Rio. Sim. Então a gente organizou uma mostra lá que tiveram 13 apresentações de grupos da Baixada, incluindo a Companhia Casa Verde lá de Itaguaí. E fez tanto sucesso essa mostra que a gente concorreu e ganhou o Prêmio Shell pela mostra, ganhamos por inovação. Né? Então esse foi o prêmio que a gente ganhou, e eu sempre digo, ganhamos na coletividade. E isso é o mais bacana. Sim, é o que importa, né? Hoje eu tenho o Shell, tá? Diretamente do Cesarão. Exatamente. Fala, Cesarão. É isso aí, o Cesarão tem um cara que ganhou o Shell, o Cesarão tem um cara que hoje em dia tem um doutorado, entendeu? Não é só essa história de que as pessoas, quando falam do Cesarão, só pensam em tráfico, milícia, essas coisas todas. Não, tem gente bacana também. Não. Tem muito mais potência, né, do que, assim... Exatamente. Muito mais potência. E o que muito mais. E o que falta é isso aqui, é o que nós estamos discutindo. O que falta, assim, potência tem em todos os lugares. O que falta é o poder público cada vez mais se fazer presente para fazer o seu papel, né? Assim, para servir as pessoas, para potencializar as potências que são as pessoas por natureza. E é para isso que a gente luta aqui, não só em relação à cultura, mas o desenvolvimento como um todo. E aí eu acho que é importante a gente ter essa consciência. Meu amigo, faltam 3 minutos. Vai cair aqui. Eu quero te agradecer muito, mas antes de te agradecer, eu quero, se você puder aí despedir da galera, mandar um abraço, enfim, tá? A palavra está contigo em 1 minuto e meio. Não, só quero agradecer, estou vendo aí que tem a galera da Companhia do Visível que está aí, a Bárbara, a Simara, tem a Wine, que era daqui do Cesarão, tem a Ana. Eu só queria dizer o seguinte, a gente não pode ficar, a gente tem que cobrar do poder público, sim, que faça algo, temos que cobrar sempre, mas a gente não pode ficar esperando pelo poder público, sabe? Então, assim, quando eu fui fazer a escola de teatro, eu sei a distância, o tempo que eu gastei. Quando eu fui fazer o FRJ, que graças a Deus eu terminei meu doutorado em dezembro, estava se arrancando os cabelos. Então, assim, se a gente não investir no estudo, a gente não vai conseguir mudar. Então, se o poder público não está vindo até a gente vai ter que saber que a nossa caminhada ela é mais difícil e a gente tem que ser dono da nossa história. Nós temos que ser ativos, nós não podemos ser passivos. Devemos cobrar sempre do poder público, mas também devemos cobrar de nós mesmos para que a gente seja dono da nossa história. Isso que eu digo para mim todo dia, eu quero ser dono da minha história. É lógico que a gente não sabe até quando a gente está vivo, a gente não sabe, mas a gente pode escolher um caminho, e vamos escolher, eu optei por escolher o caminho do estudo, que eu acho que é o caminho que pode ajudar a gente a transformar a cultura e a educação onde a gente mora. Meu irmão, muito obrigado, e assim, pegando um pouquinho do seu gancho aí, nesse momento de pandemia, onde tudo está mudando, essa sua fala, né, de eu quero ser o dono da minha história, é importantíssimo, porque é isso, né, eu quero ser o dono, quero transformar a partir da minha história, mas transformar, ter a possibilidade de transformar o meu território. E nesse momento aí que as desigualdades estão cada vez mais latentes, tomamos, né, a rédea da nossa história para transformar nosso território aqui, que é essa Zona Oeste,
E a partir da Zona Oeste, automaticamente a gente vai transformando outros lugares também, porque tem muita gente nessa vontade de transformar, né? Então, meu irmão, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, tá te dando esse talento aí enorme. Aprendi muito com você, fiquei muito feliz por essa live aqui. Estão pedindo, algumas pessoas mandaram aqui, ó, você tem que marcar outra live. Vamos marcar uma outra live daqui a um mês. Vamos! Tá? A hora que quiser. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Eu estou vendo aqui um monte de gente bacana que está aqui, Terezinha, um monte de gente, Ivana, Dueta, uma galera bacana, Jerry, enfim, que está aqui né, Jerry, com um monte de palavras carinhosas. Eu só tenho que agradecer a galera que está aí. Vamos fazer teatro, vamos fazer cultura, né? E aí, gente, muito obrigado a todo mundo que participou aqui, de verdade, vocês que mandaram várias frases aqui bonitas pra gente. Obrigado mesmo. Outra coisa, falta um minutinho que vai cair a live, mas ó, essa live vai ficar gravada já. Quando terminar aqui, ela fica no meu feed e depois também eu vou colocar no YouTube. Então, quem quiser passar para outras pessoas aí, show de bola. Nesse momento, gente, quem puder também seguir lá nosso... Tem outra rede social? Fala rapidinho aí. Tem da Companhia do Invisível e da Casa Verde. Sigam lá, por favor. Show de bola, então. Gente, nesse momento a gente vai dar uma risada no 3. Vai dar uma risada aqui para vocês printarem, colocarem nas histórias aí, marcarem a gente que a gente vai repostar também. 1, 2, 3 e... Valeu, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Bom final de semana aí nesse modelo novo, né, de pandemia. Mas é isso. Se cuidem, isolamento. Quem puder, fique em casa. Um beijo no coração de vocês, meu irmão. Um beijo no coração, tá? Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau.